Oi, gente, tudo bem com vocês? Damos início hoje ao novo quadro desse canal, Frente com a Vida. Vamos começar? Bom, como vocês perceberam, eu acredito, esse vídeo, esses novos vídeos aqui, esse quadro, é para responder perguntas de vocês. Eu já tinha esse costume, quem acompanha aqui sabe disso, porque eu sempre perguntei, sempre estive lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, tirando dúvidas e pedindo perguntas para eu responder aqui no YouTube. Só que esse ano eu decidi criar esse quadro de Frente com a Vida. Então vamos começar a gravar esse primeiro vídeo. Antes, me siga para você participar do De Frente com a Vida. Vamos lá? Primeira pergunta. Como você equilibra seu tempo entre trabalho, vida pessoal e compromissos religiosos? Bom, graças a Deus, a minha vida gira em torno da minha rotina cristã. Um dia eu assisti um vídeo da Joyce Meyer que ela falava assim: antes de você colocar Deus na sua rotina, faça a sua rotina girar em torno de Deus, o seu dia a dia cristão. Então assim, eu tenho na minha mente muito bem posicionado sobre os meus horários e os meus momentos na questão religiosa, oração, leitura. Uma dica que eu dou pra vocês, gente, é não negligenciar as orações básicas do dia a dia. Eu tenho um defeito que eu não tenho costume tão forte de orar seriamente na hora do almoço. Eu oro assim, vagamente, mas oro. Mas a oração antes de dormir e ao acordar é muito firme pra mim. Pra mim é algo assim, obrigatório no meu dia a dia. Eu acordo, oro, já converso com Deus. Eu falo isso só para orientar vocês. Eu acordo, já vou conversando com Deus, dando bom dia, agradecendo pelo dia, e depois de um pouquinho de tempo eu já venho orando e agradecendo tudo isso. Tudo isso antes de mexer no celular, isso é muito importante. Antes de dormir, eu também tiro esse período. Então, uma dica que eu dou pra vocês é não negligencia essas orações básicas e simples do dia a dia, porque às vezes a gente espera a oração e às vezes a gente fica esperando e nunca tem. Então, quando você faz o simples, mas diariamente, Deus entende a intenção do seu coração. Então, como você equilibra seu tempo entre trabalho, vida pessoal e compromisso religioso? Eu não tenho muito esse problema, porque também, graças a Deus, eu sou bem organizada na questão da minha rotina. Eu vivo em torno da minha rotina, gente. Eu amo rotina, eu amo fazer sempre a mesma coisa, tá lá todos os dias. Isso traz tranquilidade pra mim. Não fazendo de uma forma simples, mas sabendo o que eu vou fazer, mesmo se eu não tenho me organizar. Eu tento sempre priorizar a rotina. Por exemplo, eu sei que das 9 às meio-dia eu vou estar trabalhando, então não é um horário que eu posso colocar algo, ou dentro das 8 às 9 colocar algo para ajudar no meu compromisso religioso. Não, eu não negligencio também o tempo do trabalho, o tempo da vida pessoal. Por exemplo, eu tento manter os compromissos religiosos nos dias que eles são. Por exemplo, eu sei que toda terça eu tenho um compromisso religioso, toda sexta pode ter que eu tenha, sábado pode. Então eu tento girar a minha rotina durante a semana em torno de mim, em torno daquilo que eu faço pra mim. Mas eu sei os momentos e os horários certos e a rotina dos meus compromissos religiosos, meus compromissos na questão pessoal e também na questão de trabalho. Graças a Deus por isso. Próxima pergunta. Quais são suas dicas para manter equilíbrio entre trabalho, estudo e lazer? Bom, eu acho assim, eu tenho também muita dificuldade na questão do estudo. Eu confesso que ano passado mudou muito o meu eu. Gente, eu acabei de perceber que o espelho tá aparecendo. Eu não vou tirar? Eu vou tirar, licença. Bom, gente, tá ali, né? Como manter um equilíbrio entre trabalho, estudo e lazer? Eu acredito que a rotina de 2022 mudou um pouquinho o meu estilo de vida, porque eu antigamente era bem focada, fazia muito, acordava super cedo, sem problema nenhum. A rotina da escola me deixou muito cansada, trabalho, enfim. Aí eu tô voltando aos poucos com a força que Deus tá dando. Mas o conselho que eu dou pra todo mundo, eu acho que todo mundo deveria ter uma agenda e um cronograma pra se organizar. Porque não adianta a gente focar só em nós mesmos. Porque se você é
filha, você tem um pai e uma mãe. Se você é irmã, você tem uma irmã. Se você é uma irmã ou um irmão. Se você é amiga, você tem as amigas. Se você é namorada, você tem um namorado. Então a vida nunca vai girar só em torno de você. Tem muitas pessoas que precisam e é o seu papel dar o amor, a atenção para essas pessoas. Enfim, então eu acho assim, você tem que se organizar entre o trabalho normalmente, pra mim, na minha visão, eu acho que trabalho tem que ter horário pra começar e pra terminar, na minha visão. Mesmo se você trabalha de home office, por conta própria, eu acho que você tem que ter um horário pra começar e pra terminar, porque isso ajuda muito a você lidar com as situações do dia. Você sabe que chega um horário, se você tá muito sobrecarregado, você vai poder desligar, você não vai ficar com aquela culpa na cabeça. Então, por exemplo, eu vou entrar às 8 e sair às 6. Você vai entrar às 8 e sair às 6, mesmo que você tenha, tipo assim, se matado, mas não feito tudo, você vai ter na sua mente que eu me matei, mas fiz minha parte. Eu não fiz tudo, mas fiz minha parte. Então, eu acho que a agenda é muito essencial. E na mesma questão o estudo. Você tem lá um período de estudo, você sabe que é o horário de começar e terminar. Então, pra mim, a agenda e a organização é essencial, se você quer uma dica sobre isso. Próxima pergunta. O que fazer quando você sente que não está sendo ouvida por Deus? Bom, gente, essa questão é muito complicada, porque não é só na questão, assim, da resposta, mas sim na questão emocional, porque às vezes é uma coisa que você precisa muito ouvir, mas não que Deus não queira te responder. Ele tá criando uma situação para te fortalecer e para colaborar com o seu propósito. Quando José esteve na casa de Potifar, a Bíblia não relata nenhum momento Deus falando com José. Qual é o momento que aparece lá uma revelação divina? Vamos dar um exemplo, uma revelação. Quando José é usado, vocês conseguiram entender? Quando José é usado para falar com o faraó, falar com os 2 homens lá da prisão. Então, assim, na minha visão, eu acredito que se Deus tivesse falado com José, a Bíblia registraria. Abraão esperou por seu filho e a Bíblia registrou que Deus falou com Abraão. Deus disse a Abraão, eu prometo, tal. Aí depois Deus foi lá no acampamento de Abraão, falou com Sara, enfim. Então, Deus continuou falando com Abraão. Constantemente aparece Deus conversando com Abraão. Só que na vida de José é diferente. É raramente as vezes que a gente vê, talvez uma ou duas, mas você pode perceber que José nunca deixou de ser usado e nunca desistiu da situação, por mais difícil que esteja. Então eu acho assim, o que fazer quando você sente que não está sendo ouvida por Deus? Você tem que se manter perseverante. Deus nunca faz nada para nos matar. Deus sempre tem um propósito e Deus sempre quer colaborar para o nosso bem. Ele não tá deixando de te responder pro seu mal. Ponha isso na sua cabeça. Ele tá deixando de te responder para talvez te fazer sentir, viver alguma coisa. Então, entenda os propósitos, entenda a situação que você está vivendo. Converse constantemente com Deus, mantenha a constância na oração. Não deixe de ser usada e não deixe de orar por causa da sua falta de resposta. Mantenha a constância, ore, converse, seja sincera. Fala, Deus, eu preciso de uma resposta. Conta realmente tudo o que você está sentindo, conta situações e peça para que Deus abra os seus olhos, os seus ouvidos e peça para que Deus ajude você a fazer a sua parte na história que Ele quer escrever para você. Porque muitas vezes a gente deixa de viver a história que Deus tem pra gente por causa do nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente é guiada e orientada por Deus, Deus faz tudo da maneira correta. Então, a dica que eu dou pra você é mantenha a constância, permita-se ser usada, mesmo que você não tenha a resposta, seja a resposta de Deus na vida de alguém. Outra coisa, mantenha a constância, seja sincera e não desista. Em algum momento, Deus vai te responder. Talvez não o que você quer, mas Ele vai. E também, outra coisa, Deus nunca faz algo para nos matar. Deus não quer o nosso mal, Deus não quer nós tristes. Deus não fez o ser humano para sofrer, mas existem desertos, momentos difíceis. Todos os momentos difíceis e desertos têm um fim. Às vezes a gente não sabe quando, onde e como, mas tem. Nosso Deus é fiel e Ele não quer
o seu povo padecendo. Próxima pergunta. Quais são os seus versículos favoritos da Bíblia? Por quê? Gente, eu vou falar assim, um versículo que me marcou muito. Não é a primeira vez que eu li a Bíblia completa, no ano de 2021. Foi um versículo que fala assim, vocês que dizem, eu não vou saber, mas eu vou colocar aqui, mas eu vou explicar da minha maneira. Vocês que dizem que, eu daqui tantos dias eu vou fazer tal coisa. Vocês nem sabem o que vão fazer. Tudo que vocês for fazerem, falarem, fala, se Deus permitir, se Deus quiser, façam tal. Então eu acho que esse versículo, essa parte da Bíblia me marcou muito, me deu muito aprendizado, porque me mostra realmente a forma que Deus busca, que Deus espera que nós agimos independente pelos nossos planos do dia a dia, pelos nossos desejos. Como você lida com críticas ou comentários negativos sobre sua fé ou estilo de vida? Gente, assim, eu acho que a gente tem que estar bem aberta para ouvir, porque nós, na nossa mente, tem a convicção e acha que está correto, em todos os sentidos. Eu vivo a minha vida que eu acho que eu tô bem, que eu acho que eu tô fazendo o que é certo. Por exemplo, dentro de mim eu tenho essa convicção, mas eu tenho amigos que são, sei lá, da Cristã do Brasil, mas acham que estão no caminho certo e têm essa convicção. Então eu acho assim, você tem que estar aberta para ouvir quando necessário e também disposta a ficar quieta quando precisa. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer expor essa opinião e todo mundo quer fazer que as pessoas aceitem a sua opinião. Então, críticas e comentários negativos sobre o meu estilo de vida, sobre a minha vida cristã, sobre a minha fé, eu prefiro assim, ouvir, talvez no momento não responder e levar para Deus, orar, falar, Deus, tudo bem, eu sei porque Pronto, gente, Deus resolve e tá tudo certo. No dia do juízo final ou no dia que Jesus voltar, a gente vai saber. Próxima e última. Qual é a coisa mais importante que você aprendeu em sua jornada de fé até agora? Bom, deixa eu pensar. Uma coisa que assim, eu acho que vai ser bom que vocês ouçam isso e que eu aprendi é que a gente tem na nossa mente um Deus perfeito. Deus é perfeito. E muitas vezes, por exemplo, você vai jantar na casa de um amigo rico. Você não vai de qualquer jeito. Você não vai na casa de um amigo que é assim, pobre. Não vai desse jeito, do mesmo jeito. Porque você sabe a situação e o momento. Você não quer ser constrangido e nem constranger as pessoas. Então, quando você vai na casa de um amigo rico, você se comporta de uma maneira rica. De uma maneira assim, você quer se apresentar, ser aparentemente uma pessoa no mesmo nível, ou manter assim o seu ser quem você é, mas de uma forma elegante, enfim. Então, nós temos na nossa mente um Deus perfeito. Deus é perfeito e às vezes a gente quer se achegar a Ele, conversar com Ele, falar com Ele, sendo perfeito, mas nós não somos perfeitos. Então, às vezes, eu tinha muito sentimento de culpa. Por exemplo, eu errava, eu tinha muito medo do que Deus achava, de como Deus ia reagir a isso, enfim. Mas, gente, uma coisa que eu aprendi, Deus sabe de tudo antes que aconteça. Deus me ama, mesmo sabendo de tudo o que eu vou fazer. Então, o que eu aprendi é realmente entender o relacionamento que Deus espera de mim. Deus quer um relacionamento meu sincero, de coração puro e um relacionamento constante e de um pai, porque Deus é um pai. Nosso pai nos ama independente do que nós fizermos, das nossas situações, dos nossos erros. E esse é o comportamento de Deus para conosco. Deus espera de nós um relacionamento de pai e filho. E às vezes a gente leva Deus é digno de um patamar alto, com certeza. E Deus está no patamar alto. Mas entre o meu relacionamento, no meu quarto, entre eu e Deus, é um relacionamento de um pai e filho. Então não é preciso ser perfeita, mas sim ter a verdade no coração, ser sincera e agir de uma forma natural e constante. Então foi esse o primeiro Dente com a desse canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu achei assim, as perguntas maravilhosas. Me siga no Instagram para você participar das próximas. Se inscreve no canal para você ficar por dentro de muitas novidades que tem vindo por aí. Foi esse o vídeo de hoje. Um beijo e tchau!